Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre as escalas de temperatura tradicionais, a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. E a gente vai aprender também uma novidade, como resolver os problemas que falam sobre variação de temperatura. Mas a lógica é a mesma do que a gente já aprendeu na aula passada, por isso é fundamental que você tenha assistido a nossa última aula de termologia, tá certo? Na aula passada, a gente aprendeu a comparar, por exemplo, duas escalas de temperatura quaisquer, ou comparar, por exemplo, uma escala de temperatura com a altura da coluna de líquido. Na aula de hoje, a gente vai comparar as escalas tradicionais de graus Celsius, de graus Fahrenheit e também a escala Kelvin. Então vamos lá. Pessoal, então eu vou colocar para vocês aqui uma panela com água fervendo, por exemplo, e vou colocar um termômetro medindo essa temperatura na escala Celsius. Depois, eu vou colocar um termômetro medindo essa temperatura na escala Fahrenheit e vou colocar um termômetro medindo essa temperatura na escala Kelvin. O que acontece? As temperaturas são idênticas, só que as leituras nos termômetros vão ser diferentes. Eu vou precisar usar isso para comparar. Então, o que eu sei? Eu sei que termômetros diferentes apresentam leituras diferentes, porém equivalem numa mesma situação a uma mesma temperatura. A panela está toda numa temperatura só, a panela com água, tá certo? Bom, a mesma coisa se eu colocar esses 3 termômetros num monte de gelo. O que vai acontecer? A temperatura vai ser mais baixa do que a anterior, do que a com panela e água. Agora, eu sei que os 3 termômetros vão medir temperaturas com números, com valores diferentes. Porém, todo esse gelo que está ali está numa mesma temperatura. Então, as temperaturas são iguais, porém os valores das escalas é que são diferentes. E para comparar isso, o que eu vou fazer? Bom, eu vou colocar para vocês aqui 3 termômetros. Um medindo a temperatura em graus Celsius, o outro medindo a temperatura em graus Fahrenheit e o outro medindo a temperatura em Kelvin. Aí, o que acontece? Eu vou dizer para você que existe uma temperatura em Celsius equivalente a uma temperatura em Fahrenheit e equivalente a uma temperatura em Kelvin. Bom, para estabelecer uma relação entre elas, lembra que a gente aprendeu que a gente precisa de mais 2 pontos conhecidos. Gente, eu posso usar quaisquer outras 2 temperaturas conhecidas, mas o mais comum da gente fazer é usar como referência a temperatura que a água ferve e a temperatura que o gelo derrete. Essas temperaturas costumam ser chamadas de ponto de ebulição da água ou simplesmente ponto de vapor e ponto de fusão do gelo, ou simplesmente ponto de gelo. Então, falou ponto de vapor e ponto de gelo são para a gente, respectivamente, ponto de vapor é o ponto de ebulição da água e ponto de gelo é o ponto de fusão do gelo, a temperatura que o gelo derrete. Agora, mas eu preciso saber esses valores de cabeça? Precisa sim, porque a maioria dos exercícios não passam essa informação para a gente. Então, vamos lá começar pelo ponto de fusão do gelo. O gelo derrete a 0 graus Celsius, que equivalem para a gente a 32 graus Fahrenheit, que equivalem para a gente a 273 Kelvin. E o ponto de vapor significa para a gente que a água ferve a 100 graus Celsius, que equivalem para a gente a 212 graus Fahrenheit e que equivalem para a gente a 373 Kelvin. Percebeu que em Kelvin a gente não usa a bolinha e não usa a expressão grau, é simplesmente Kelvin, que é a unidade de temperatura no sistema internacional. Agora, a gente vai usar esses valores que você está vendo aqui para fazer o nosso MIF-MIF. Vamos relembrar aqui que nas 3 escalas eu tenho então um valor do início, um valor do meio e um valor do final. Para a gente poder montar isso, então eu vou copiar essa figura um pouquinho menor no canto da tela. Está aqui para você.
E aí, nesse primeiro momento, a gente vai comparar os valores de temperatura. E depois a gente vai falar de uma forma um pouquinho diferente de comparação. Mas, por enquanto, vamos manter o que a gente já aprendeu. Então, vamos lá. Eu tenho um valor do início, um valor do meio e um valor do final. Agora a gente vai fazer o nosso MIF-MIF. Só que como são 3 escalas, fica MIF, MIF, MIF. Vamos fazer nas 3. Então, começando na escala Celsius, se eu for fazer o MIF-MIF ali, fica para a gente TC, que é o valor do meio, menos 0, que é o valor do início, dividido por 100, que é o valor do final, menos 0, que é o valor do início. Agora, na escala Fahrenheit, o MIF-MIF fica TF menos 32, que é o valor do início, dividido por 212, que é o valor do final, menos 32, que é o valor do início. E isso também é igual a... Na escala Kelvin, o MIF-MIF fica temperatura em Kelvin menos 273, dividido pelo valor do final, que é 373, menos o valor do início, que é 273. Agora, olha só, vamos melhorar um pouquinho isso. TC menos 0 é TC, dividido por 100 menos 0, que é 100. Isso é igual a TF menos 32, dividido por 212 menos 32, que é 180. E, por último, na escala Kelvin, fica temperatura em Kelvin menos 273, dividido por 373 menos 273, é 100. Agora, essa relação matemática que a gente chegou aqui serve para comparar a temperatura em Celsius com a Fahrenheit com a Kelvin, só que aí eu vou fazer por partes. Coelho, como assim por partes? Se for uma questão que compara a temperatura Celsius e Fahrenheit, eu vou usar essa igualdade. Se for uma questão que compara a temperatura Fahrenheit com a temperatura em Kelvin, eu vou usar essa igualdade e vou deixar o resto de lado. E se for uma questão que compara a escala Celsius e a escala Kelvin, eu vou igualar esse primeiro termo a esse outro e vou resolver a questão sem problema nenhum. Agora, a propósito, igualando esses dois termos, a gente chega numa relação entre a escala Celsius e a escala Kelvin, que é muito comum de ser usada, principalmente num assunto que a gente vai estudar lá para frente, que é o estudo dos gases. Vamos anotar essa relação? Se eu escrevo então que TC sobre 100 é igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 100, eu posso simplificar 100 com 100 e chego na relação que, se eu quero a temperatura em Celsius, é só pegar a temperatura em Kelvin e diminuir 273. Essa relação ela é bem útil para a gente e de tanto usar nos exercícios, de acompanhar nas nossas aulas aqui no canal, você vai acabar guardando essa relaçãozinha. Vamos verificar ela? Vamos dar uma olhadinha lá nos termômetros. Vamos pegar o valor em Kelvin e diminuir 273. Então aqui, ó, pega 373, diminui os 273 da equação. Bom, vai dar para a gente 100. Fechou, perfeito. Agora, vamos pegar lá o ponto de gelo na escala Kelvin. Tá aqui, ó, estou marcando para você. 273. Diminui os 273 da equação. Ó, vai dar 0. Perfeito. A relação entre a escala Kelvin e Celsius é simplesmente uma diferença de 273 unidades. Agora, lá na primeira aula de termologia, eu falei com vocês sobre o conceito do zero absoluto, que era para a gente o menor estado de energia da matéria. Bom, o zero absoluto é o zero na escala Kelvin. Agora, eu consigo transformar esse valor para as outras escalas. Então, 0 Kelvin, para transformar para Celsius, vamos lá? Se eu colocar 0 aqui na nossa equação, no lugar da temperatura em Kelvin, eu chego que a temperatura em Celsius é igual a menos 273.
Ou seja, se no teu vestibular perguntarem se a temperatura menos 10 existe em algumas das duas escalas, você vai dizer que existe na escala Celsius, mas não existe na escala Kelvin. Por quê? Porque é o menor valor possível de temperatura, é o menor estado de energia da matéria. Daí você vai pensar, poxa, Coelho, mas esse valor pode ser transformado para a escala Fahrenheit? Pode sim. É só você comparar a escala Celsius com a Fahrenheit ou a Kelvin com a Fahrenheit. Se a gente fizer essa transformação, a gente vai encontrar que o zero absoluto na escala Fahrenheit equivale a menos 459,4 graus Fahrenheit. Ou seja, se a questão pega e coloca para você a temperatura menos 300 e diz que foi medida com um dos 3 termômetros, significa que só pode ter sido com o termômetro Fahrenheit. Por quê? Porque o limite mínimo de temperatura na escala Kelvin é o zero. Na escala Celsius é menos 273. E na escala Fahrenheit comporta esse menos 300, porque o limite mínimo possível de temperatura na escala Fahrenheit é o menos 459,4 graus Fahrenheit. Vamos dar uma olhadinha num primeiro exercício. Temperaturas podem ser medidas em graus Celsius ou Fahrenheit. Elas têm uma proporção linear entre si. É o tal do MIF-MIF que a gente faz. Temos que 32 graus Fahrenheit são iguais a 0 graus Celsius e 20 graus Celsius igual a 68 graus Fahrenheit. Qual a temperatura em que ambos os valores são iguais? Bom, pessoal, é o seguinte. Eu coloquei ali para vocês uma escala Celsius e uma escala Fahrenheit. Para a gente poder montar o nosso MIF-MIF, eu preciso de 2 pontos conhecidos. Essa parte ficou fácil, porque foi dado para a gente no enunciado que 32 graus Fahrenheit equivalem a 0 graus Celsius e que 20 graus Celsius equivalem a 68 graus Fahrenheit. Então, vamos anotar essas informações ali no nosso termômetro. Bom, eu sei então que 32 graus Fahrenheit são iguais a 0 graus Celsius e que 20 graus Celsius equivalem a 68 graus Fahrenheit. Percebe que o valor dado não foi o ponto de vapor, mas não faz mal. Agora, mas se eu quisesse usar o ponto de vapor, ia dar certo? Ia dar certo sim, sem problema nenhum. Agora, vê lá comigo o que o enunciado pediu. Ele quer qual a temperatura em que ambos os valores são iguais. Se eles são iguais, na hora de resolver o exercício, eu vou representar pela mesma letra. Então, eu vou chamar para você, por exemplo, de x e x. Poderia ser t e t, como você preferir. Mas como a questão disse que os valores são iguais, na hora de montar o exercício, eu vou usar letras iguais para facilitar a minha vida. Então vamos lá, vamos montar o MIF-MIF, começando pela escala da esquerda, que é a escala Celsius. Lembrando que a gente tem então o valor do início, o valor do meio e o valor do final nas duas escalas. Então, na hora de montar eu faço o quê? Na escala Celsius, o valor do meio, que é x, menos o valor do início, que é 0, dividido pelo valor do final, que é 20, menos o valor do início, que é 0. Isso é igual a, na escala da direita, a escala Fahrenheit, é o valor do meio, que também é x, menos o valor do início, que é 32, dividido por 68, que é o valor do final, menos 32, que é o valor do início. Daí você pergunta, Coelho, mas eu não entendi. Por que você colocou x e x? Por que colocou a mesma letra? Vamos lembrar? Porque o enunciado disse que os valores são iguais. Continuando então, x menos 0 fica x e 20 menos 0 fica 20. Do outro lado, x menos 32 dividido por 68 menos 32 vai dar para a gente 36. Agora, eu vou simplificar os dois lados. Eu vou dividir os dois lados por 4, por exemplo. 20 dividido por 4 dá 5 e 36 dividido por 4 dá 9. Agora, esse 5 vai multiplicar o x menos 32 e esse 9 vai multiplicar o x, como você aprendeu lá nas aulas do Ferreto. Bom, então fica para a gente 9x é igual a 5 que multiplica o x é 5x.
menos. Por favor, toma cuidado, hein? Esse 5 também tem que multiplicar o 32. Então, 5 vezes 32 vai dar para a gente 160. Bom, 9x. Esse 5x vai ser escrito do outro lado como menos 5x. É igual a menos 160. 9x menos 5x dá 4x, igual a menos 160. E aí o x fica igual a menos 160 dividido por 4. Conclusão, o nosso x é igual a menos 40. E essa resposta, então, significa para a gente que, por mais que as escalas sejam diferentes, menos 40 graus Celsius são exatamente iguais a menos 40 graus Fahrenheit. É o único valor onde essas leituras são iguais. Por isso que a nossa resposta é a letra D. Pessoal, agora vamos voltar ali para as nossas escalas de graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin e vamos fazer uma outra comparação. Agora a gente vai comparar o ΔT. Lembrando que aqui na física, quando a gente usa o delta, a gente está falando sempre de uma variação, ou tem uma outra palavrinha que tem o mesmo significado, que aparece bastante para a gente. Isso é um intervalo. Por exemplo, aqui eu tenho um intervalo de temperatura na escala Celsius que equivale a um intervalo de temperatura na escala Fahrenheit, que equivale a um intervalo, a uma variação de temperatura na escala Kelvin. Então, eu vou anotar para você que, como é uma variação, é um ΔT em Celsius, aqui é um ΔT em Fahrenheit, e aqui é um ΔT em Kelvin. E da mesma forma, eu posso dizer que entre o ponto de gelo e o de vapor, nas 3 escalas, existe um intervalo. Na escala Celsius, por exemplo, entre gelo e vapor é um intervalo de 100 unidades. Na escala Fahrenheit, entre o gelo e o vapor é um intervalo de 180 unidades. Coelho, como é que você chegou a 180? Eu fiz 212 menos 32. Bom, e na escala Kelvin, eu tenho um intervalo entre o gelo e o vapor de 100 unidades. Então agora, na hora de montar o MIF-MIF, eu não vou me preocupar em pegar um valor menos o outro, eu vou me preocupar só com as variações. E por que variação mesmo? Porque a questão está falando para a gente sobre o ΔT, ou seja, sobre uma variação. Então, por exemplo, na primeira escala eu vou fazer o quê? Que o ΔT Celsius está para 100. Na segunda escala, eu vou falar para vocês que o ΔT Fahrenheit está para 180. E na terceira escala, eu vou falar que o ΔT Kelvin está para 100. Então, vamos anotar isso. Na primeira escala, que é a escala Celsius, eu vou dizer que ΔT Celsius dividido por 100 fica igual a... Na escala Fahrenheit, é o ΔT em Fahrenheit dividido por 180, que é igual, na escala Kelvin, o ΔT em Kelvin dividido por 100. Quando a questão quiser comparar a variação ou um intervalo de temperatura. E é bem fácil a gente saber isso porque quando aparece delta, significa que a questão está falando sobre variação, sobre intervalo. Agora, você tem que ficar muito atento com a pergunta que é feita para você, porque uma palavrinha muda tudo. Quer ver? Olha a pergunta. A temperatura de 100 graus Celsius é igual à temperatura de 100 Kelvin? Não. Porque, olha só, a temperatura de 100 graus Celsius é igual à temperatura de 373 Kelvin. Agora, na outra pergunta. A variação de temperatura de 100 graus Celsius é igual à variação de temperatura de 100 Kelvin? Aí sim, olha só, entre gelo e vapor, a escala Celsius varia 100 unidades, e entre gelo e vapor, a escala Kelvin também varia 100 unidades.
Então, cuida. Nesse caso, por exemplo, de Celsius e Kelvin, as temperaturas têm valores diferentes, mas as variações são iguais. Por isso, você tem que estar muito atento se o exercício fala sobre temperatura ou sobre variação. Exercício número 2. O gráfico representa a relação entre a temperatura medida numa escala X e a mesma temperatura medida na escala Celsius. Pelo gráfico, pode-se concluir que o intervalo de temperatura de 1 grau Celsius é equivalente a... Pessoal, essa é uma questão que, apesar de simples, muita gente erra. Erra porque não presta atenção no enunciado. Olha o que a questão pediu. Pelo gráfico, pode-se concluir que o intervalo de temperatura e não a temperatura, ou seja, a gente vai falar aqui do ΔT, que é o método que a gente acabou de aprender. Para isso, a gente vai buscar informação no gráfico. E a gente aprendeu que eu tenho que passar as informações do gráfico para os termômetros, para daí sim, entre as escalas X e Celsius, ter a relação da temperatura que eu quero achar e dos extremos. Então, a gente vai deixar isso aí na tela, menor um pouquinho, para a gente ter mais espaço para fazer as contas. Então vamos lá, pelo que a gente aprendeu, primeira coisa é pegar os pontos do gráfico onde a gente consegue extrair os valores. Vamos escolher esses dois que eu marquei aí na tela para vocês, e aí vamos anotar essas informações. Bom, eu sei, nesse ponto aqui de cima, que 25 na escala X equivale a 30 na escala Celsius. Então vamos anotar aqui 25 equivalem a 30. Agora, no ponto lá de baixo, menos 5 na escala X equivalem para a gente a mais 10 na escala Celsius. E aqui existe uma temperatura Tx que eu não sei e uma temperatura Celsius que eu não sei. Bom, lembra que a gente falou agora há pouquinho? A questão está falando sobre variação de temperatura. Então, vamos marcar os intervalos? Eu tenho esse intervalo aqui, que é proporcional a esse. Aqui eu vou dizer para vocês que é um ΔT na escala X, e aqui é um ΔT na escala Celsius. Agora, eu tenho esse intervalo maior aqui, e tenho esse intervalo maior aqui. Vamos anotar quanto dá cada um desses intervalos. Aqui na escala X você tem que tomar cuidado, porque para achar esse intervalo é só fazer um valor menos o outro. Então, se eu fizer 25 menos o menos 5, fica como? Ó, é 25 menos o menos 5. Lembra que você aprende lá nas aulas do Ferreto? Menos com menos fica mais. Então fica para a gente 25 mais 5. Por isso que a gente vai dizer que esse intervalo grande na escala X é igual a 30 unidades. Agora aqui ficou fácil, né? 30 menos 10 vai dar um intervalo de 20 unidades. Agora vamos lembrar o que a gente aprendeu, que quando é uma questão sobre variação de temperatura, eu vou dizer que esse intervalo pequeno está para esse grande, como esse intervalo pequeno está para esse grande. Então vamos anotar. É ΔT na escala X dividido por 30 é igual a ΔT na escala Celsius dividido por 20. Bom, o ΔT na escala X é o que eu quero achar. Dividido por 30 é igual a ΔT na escala Celsius. Se a gente voltar no enunciado, ele falou que é um intervalo de temperatura de 1 grau Celsius. Então, no lugar do ΔTC, eu vou colocar 1. Por quê? Porque o intervalo de temperatura é de 1 grau Celsius. Isso dividido por 20. Com isso, a gente chega aqui, ΔTx é igual a... Esse 30 vai multiplicar 1. Então, fica aqui, ΔTx é igual a 30 vezes 1 é 30, dividido por 20. Posso simplificar um zero com outro, e aí a nossa resposta é que a variação da temperatura na escala X é igual a 3 dividido por 2, 1,5 graus X. Então, a nossa resposta é a letra D. Pessoal, e com isso a gente encerra mais uma aula. Eu espero que você tenha gostado. Tchau e até a próxima aula.